E hoje nós estamos recebendo aqui o senador Alessandro Vieira. Senador, obrigado pela sua presença ao vivo aqui nos estúdios da TV Atalaia. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Senador, o senhor fez um anúncio hoje pela manhã de destinação de emendas que são escolhidas com a participação popular. Como é que funciona isso? São as emendas participativas. A gente faz isso desde o primeiro ano do mandato, em 19, onde a gente abre espaço, um edital público, para que as pessoas cadastrem projetos e depois elas possam escolher, pelo voto direto, que projeto deve receber o recurso público através do orçamento da União. A gente já conseguiu distribuir, por essa modalidade, mais de 70 milhões de reais, mais de 200 projetos contemplados em 52 municípios do nosso estado de Sergipe. E é um trabalho que se soma ao trabalho que a gente faz tradicional, das emendas de maior envergadura, que somadas já chegam a um valor superior a 800 milhões de reais nesses 6 anos de mandato como senador da República. O senhor tem emendas destinadas para todos os municípios do estado? Todos os municípios, 75 municípios. Você que ao mesmo tempo é comunicador e é da política sabe, todos atendidos sem distinção, sem se preocupar com compromisso eleitoral, sem preocupar em quem votou, em quem vai votar. Então, interessante para a gente, importante para a gente, é que o cidadão seja atendido. É só o que eu peço para os prefeitos e, graças a Deus, isso vem sendo cada vez mais entendido. A gente está conseguindo fazer boas parcerias e atender mais os sergipanos. O senhor tem colocado muitas emendas também para o governo do estado, para a área de saúde, é isso? Sim, sim. A área de saúde recebeu mais de 350 milhões de reais no nosso mandato. O estado de Sergipe, o governo estadual, um valor muito significativo, não só agora, mas quando a gente teve aquela tragédia da Covid, que, enfim, exigiu uma atenção muito grande, um remanejamento. Mas é a compreensão de que a saúde é a maior demanda. O que eu digo sempre, Fábio, a gente tem que escutar o povo. Escutando o cidadão, ele vai dizer quais são as demandas. É muito simples, deveria ser fácil, mas infelizmente poucos fazem isso. Se você vai para a rua, se você escuta o cidadão, ele vai falar que ele quer mais segurança, mais educação, uma saúde pública que funcione perto da casa dele. Então, por isso a gente faz um investimento muito grande de apoio às prefeituras para unidades básicas de saúde. A gente está agora num roteiro com o Samuel lá em Nossa Senhora do Socorro. Teve ontem no Fernando Collor, né? Fernando Collor, uma UBS, são 5 no total, uma policlínica que vai ser também anunciada nos próximos dias, porque a gente tem que fazer a cobertura básica, que é a missão da prefeitura. Ajudar o governo do estado com média e alta complexidade e ao mesmo tempo os filantrópicos. Então a gente vai fazendo uma composição estruturada, bem planejada, e a gente está conseguindo fazer isso com o governador Fábio e o secretário Cláudio, para que a gente tenha a execução na ponta. A gente está conseguindo fazer coisas que a Sergipe nunca viu. Uma linha de saúde para mulheres, o Opera Mulher. Você sabe muito bem, recebe aqui certamente demanda o tempo inteiro. Filas de anos. A gente colocou o recurso necessário, a secretária da Mulher, Daniele, juntamente com o secretário Cláudio, estruturaram um programa e está aí de pé, zerando filas, atendendo as pessoas. É a política que funciona. O senhor falou nas UBS, me parece que hoje vai ser a ordem de serviço da UBS do Albano Franco, salvo engano, ontem foi Fernando Collor. Em relação a Socorro, além das UBSs, o senhor tem... Socorro recebe uma atenção muito grande nossa, né? Já desde antes da chegada de Samuel é um parceiro político, isso facilita muito, porque você tem a convicção de que vai ser executado. Infelizmente lá em Socorro a gente teve o dissabor de ter que ir à justiça para que obras fossem executadas, porque o dinheiro chegava e o prefeito não executava. Na época do prefeito Inaldo. Do padre Inaldo. Padre Inaldo tinha essa dificuldade de gestão e agora com o Samuel as coisas andam muito mais rápido. Então, para esse momento, a gente vai estar participando daquela revolução que vai ser no Guajará, vai ser uma obra executada pela concessão do saneamento, pela Iguá, pelo governo do estado, mas tem recurso nosso lá desde o começo para fazer saneamento e toda a urbanização. É aquela área que você conhece bem, que é uma Aliás, tragédia. há uma expectativa grande que o governador, amanhã o Sergipe aqui será realizado em Socorro. O governador já disse que vai fazer, mas há uma expectativa de que ele autorize a licitação da obra amanhã. Né? Isso mesmo, a gente vai estar lá participando. 100 milhões de reais. Isso, vai ser uma obra enorme, uma demanda muito grande, porque a região é difícil do ponto de vista de engenharia. Mas a gente já colocou o recurso, já está disponível para a prefeitura para fazer a cobertura dos canais do Marcos Freire 1, 2 e Albano. A gente tem lá recursos para a saúde em várias modalidades. Aquele recurso que o senhor colocou para fazer a revitalização da orlinha do Porto Grande, isso, que foi inclusive na gestão passada, acho que era via governo do estado, como é que está aquela obra? A gente tem a expectativa de que amanhã se assine a ordem de serviço já. Vai ser uma obra de mais de 5 milhões de reais para que você tenha ali um espaço público, dentro de um contexto de investimento em turismo que a gente tem feito, junto com o secretário Marcos Franco, o governador Fábio, que é de estruturação. A gente está vendo que o turismo cada vez mais traz emprego, traz renda, o turismo em Sergipe vem crescendo ano a ano e é fruto de um planejamento.
Pela primeira vez em muito tempo, você passou por lá, você sabe disso, pela primeira vez há muito tempo você tem um planejamento, uma ideia. De, olha, investir nisso é importante, investir de forma estruturada, aumentar a infraestrutura. Aqui em Socorro, Orla do Crasto, lá em Santa Luzia, investimentos em Aracaju também, para que você possa ter roteiros, para que o turista venha a Sergipe, conheça a nossa terra e permaneça mais tempo, gastando, gerando emprego, fazendo a economia rodar. Bom, são 12 horas e 13 minutos, eu estou conversando ao vivo com o senador Alessandro Vieira. Aracaju, senador, a prefeita Emília Corrêa não é do seu agrupamento político, mas tem emenda para Aracaju. Como é que está a sua relação com a prefeita? A relação é positiva. Logo depois da chegada de Emília, eu procurei a Emília para abrir as portas em Brasília. A gente sabe que Emília não tem acesso, porque o partido que ela ocupa hoje, que ela pertence, é de oposição ao governo federal, ela não tem parlamentares federais que tenham uma articulação em Brasília, então a gente abriu as portas, levamos ao Ministério, levamos à Secretaria de Relações Institucionais, para que a gente pudesse acelerar processos que são importantes. E diretamente do mandato a gente tem mais ou menos 35, 38 milhões de reais em emendas prontas para serem executadas, aqui em Aracaju, focadas principalmente em saúde e assistência social. São novas UBSs, novos CRAS, enfim, toda aquela estrutura necessária para isso. Pergunta que chegou aqui agora, o Batalhão de Polícia em Socorro. Eu espero que amanhã o nosso governador possa estar lá assinando também. Rapaz, amanhã promete, né? Não, Socorro vai ter um dia histórico, eu tenho certeza. A obra do batalhão, só do nosso mandato, são aproximadamente 13 milhões de reais. Vai ser a unidade de referência da Polícia Militar no estado de Sergipe, porque Nossa Senhora do Socorro, a gente às vezes, sergipanos, a gente fica vendo como só tem a capital de grande porte e o interior com cidades menores. Não, Socorro é uma cidade enorme. Ela tem cada vez mais se enxergar como uma cidade grande, a segunda maior cidade do estado. Ela tem que ter estrutura de segurança, infraestrutura de turismo, ela tem que ter tudo para poder chegar àquilo que a gente deseja. Então, 13 milhões de reais já destinados, o dinheiro está no caixa já há bastante tempo, a licitação já correu. Eu imagino que a gente vai ter a assinatura já e determinação de prazo para entrega, para que a gente possa ter esse serviço funcionando lá, nova sede do 5º Batalhão. Então amanhã é um dia que promete lá em Socorro. Tem uma pergunta aqui, senador, Naim Martins. Em 26, Alessandro Vieira não terá os votos nem da direita nem da esquerda. Eu fiz essa pergunta para entrar na questão política. Você é candidato à reeleição. Sim. Como é que você avalia esse movimento direita-esquerda? Essa coisa de polarização está servindo de cortina de fumaça para preguiçoso. Não é para gente que não trabalha e quer conquistar eleitor só à base de discurso, de fala. Rede social, né? Rede social, lacração, confronto, certo. Ofensa. E aí o cara diz, eu sou de direita, eu sou de esquerda. A gente tem gente que se elege um dia de esquerda, depois acorda e a onda melhor está na direita, ele pula para a direita. Quando a onda da esquerda melhorar, ele vai pular para a esquerda de novo, porque é da natureza do oportunista. Meu jeito de trabalhar não é esse. Eu, quando cheguei na política em 18, nunca fui político, me propus a fazer política de um jeito diferente. E estou entregando isso. É uma política diferente, que atende todos os municípios. Não estou preocupado se é de esquerda ou se é de direita, estou preocupado em ter o serviço que atende o cidadão e as pessoas podem verificar. São quase 800, passou de 800 milhões de reais de emendas e de atendimento de Sergipe. Cada centavo desse está documentado. Cada atendimento foi feito. Você é do meio, você sabe perfeitamente. Pode perguntar a qualquer prefeito, atual e anterior, se foi bem atendido, se o recurso chegou, se o problema foi realizado. Esse processo que hoje a gente encerrou nesse ano, das emendas participativas, que são as emendas que o povo vota para escolher para onde vai o dinheiro, ninguém faz em Sergipe, nunca fez. Poucos fazem no Brasil. Eu faço porque eu entendo que o povo tem que participar cada vez mais, o voto é dele e o dinheiro é dele. Então essa avaliação, quem vai ter voto, a gente vai saber no ano que vem. E eu tenho muita tranquilidade de ter um trabalho consistente para apresentar. E a pessoa, claro, democraticamente vai avaliar. O povo vai julgar. O senhor ficou incomodado com o deputado Rodrigo Valadares, que lhe fez uma crítica em função da CPI do crime organizado e disse que o senhor era aliado do governo Lula e, enfim, lhe incomodou isso, não? Eu não tinha nem conhecimento dessa fala, porque, assim, sinceramente, eu não costumo acompanhar muito o deputado Rodrigo, porque é muito raro ele falar alguma coisa que seja relevante, né? Ele gasta muito tempo com essa coisa de rede social, de ofensas, agressões. E aí, com gente assim, eu tenho uma linha muito clara. Se passou do limite jurídico, a gente processa. Eu já processei o deputado Rodrigo alguns anos atrás, ganhei, ele foi condenado por ofensas. E essa, particularmente, eu não tinha conhecimento. Hoje pela manhã me perguntaram numa entrevista, e me explicaram, mais ou menos, que ele é contra investigar o crime organizado. Eu não consigo entender como é que uma pessoa que se diz cristã e do bem é contra combater o crime. Ele talvez tenha que explicar isso para as pessoas. Meu trabalho está aí. Eu não cheguei na vida pública hoje. Delegado de polícia por quase 20 anos, hoje senador por mais de 6 anos. As pessoas podem avaliar.
São mais de 20 projetos de combate à corrupção, vários relatórios e projetos aprovados, virando lei, aumentando pena de crime, combatendo. E a gente chegou num momento, Fábio, você também tem essa vivência da política, da comunicação e da segurança pública. Isso. A gente sabe o quanto o crime organizado está invadindo a vida dos brasileiros. Sergipe hoje é uma ilha no Nordeste. Sergipe vem reduzindo os indicadores, Sergipe hoje é o estado mais seguro do Nordeste. Mas aqui do lado, a Bahia está pegando fogo. E no Ceará, o cidadão hoje tem dificuldade de contratar um serviço de internet. Porque o crime organizado tomou conta desse setor e está atacando, espancando, cortando cabos, para que você seja obrigado a contratar o serviço deles. É disso que a gente está falando. E, infelizmente, tem gente que só pensa em enganar a CPI, então, deixando essa questão de lado, a CPI do crime organizado. A gente vai fazer no Senado, ela já foi lida. Está sendo feita a indicação dos membros. A autoria foi sua? Autoria minha. Muito provavelmente a gente vai estar ocupando a relatoria nesse processo de trabalho. O objetivo é muito sério e muito técnico. É dar voz para aqueles que trabalham na segurança pública de verdade. Quem sabe o que funciona e o que não funciona. Por que Sergipe conseguiu reduzir os seus indicadores? Sergipe já chegou a ser o terceiro estado mais violento do Brasil. Hoje é o mais seguro do Nordeste. O que a gente fez aqui em Sergipe? Por que um estado como, por exemplo, Santa Catarina sempre tem números bons? O que eles fazem lá? O que eu tenho que fazer para cortar o oxigênio dessas organizações? Para recuperar o território que o bandido tomou? E, ao final disso tudo, ter uma receita para aplicar o Brasil inteiro. O Brasil nunca teve um plano nacional de segurança pública de verdade, que escute o trabalhar de segurança pública, que escute a sociedade. A gente fica sempre com alguém sentado num gabinete refrigerado em Brasília, decidindo o que funciona e o que não funciona. Então, acho que a CPI é uma oportunidade muito grande de primeiro, mostrar para o brasileiro o tamanho do problema. O problema hoje é muito grande. Se a gente não cortar isso na raiz, daqui a pouco a gente vai estar em condições parecidas com outros países onde o narcotráfico toma conta do poder, invade a política. Mas tem estados do Brasil, eu vi um relato de um cidadão que o crime organizado, ele tem, por exemplo, um posto de combustível. Sim. O cara vai lá e diz, o senhor quer vender, o senhor quer quanto nesse posto e quer receber como? Não, eu não quero vender, eu não vim perguntar se o senhor quer vender. Eu vim perguntar quanto é que o senhor quer. E como é que quer receber? Ou seja, o crime organizado, tomando conta de comércio, entrando no esporte, na política, no judiciário, enfim, o crime organizado, ele está... Não é à toa que o nome é crime organizado. Sim, sim. Né? E, de fato, o senhor fez uma observação importante, a gente às vezes não valoriza, só valoriza quando perde. Nós temos um Estado que nos orgulha muito. Há pouco eu mostrei aqui um crime que aconteceu dia 1º, no dia 2 a polícia já tinha resolvido. Senador, o senhor que tem a CPI do crime organizado, o clima em Brasília está meio tumultuado. Essa questão do IOF, do governo recorrer para o Supremo. E ontem eu já li alguém falando em impeachment do presidente Lula. Pedido tem vários, sim, como tinha de Bolsonaro. Sempre tem, enfim. O senhor acha que pode chegar nesse ponto? Não acredito. Não acredito que a gente vai ter impeachment nem nada parecido. A gente vai ter agora 2 CPIs importantes. Eu vou participar das 2. Vou participar da CPI do crime organizado, mas também participo da CPI mista do INSS. Porque a gente tem que garantir que esse dinheiro seja devolvido para o trabalhador que foi roubado, e esse roubo teve conivência do governo, porque o governo não fez o seu dever de casa. Mas daí a chegar a um impedimento, eu acho muito difícil, até porque o Lula é um político muito experiente, muito habilidoso, então ele vai saber fazer as manobras políticas necessárias para concluir um governo que falta 1 ano e meio para acabar. Ele disse que se não recorrer para o Supremo, ele não governa. Você concorda? Porque você tem que discutir quais são os limites que cada poder tem. Eu tenho falado sobre isso e a vantagem... Você é um crítico do Supremo, foi o primeiro, né? Lá quando você assumiu, você propôs a CPI da toga. Né? A vantagem de você ter coerência na vida é que você não passa vergonha. Então, o que eu falo a vida inteira é o que eu continuo falando. Nós temos problemas sérios no Brasil e um dos pontos de problema é a cúpula do nosso judiciário, que virou uma ilha, que invade atribuições do Executivo, que invade atribuições do Legislativo, que define o próprio salário, que define penduricalho, que faz tudo o que quer. E você tem que encontrar um ponto de equilíbrio nisso. E, ao mesmo tempo, quando a gente está no Legislativo, você também passou lá, você sabe, tem algum limite do que eu posso e do que eu não posso fazer. Então, o que vai se discutir tecnicamente eu posso cancelar um decreto do presidente que mexeu numa alíquota de imposto, é uma discussão jurídica válida. Então, eu não vejo problema do governo entrar no STF para discutir esse tema. O erro político foi não ter negociado isso antes com o Congresso, porque, muito claramente, o Congresso hoje não aceita mais aumentar imposto. A gente não tem mais espaço para aumentar imposto, a gente tem que começar a cortar. E aí, de novo, coerência e trabalho. Eu sou relator na ANACAI de um processo de análise dos benefícios fiscais, de tudo aquilo que a gente desperdiça no Brasil. Eu já apresentei projetos nesse sentido, mostrando claramente que dá para fazer um corte
nos gastos do governo federal, sem impactar a bolsa, sem impactar salário, sem impactar a previdência, cortando só naquilo que é de excesso, cortando no Legislativo, inclusive emendas, cortando no Judiciário, Tribunal de Contas e Ministério Público, que tem muito penduricalho que pode ser cortado, e cortando no Executivo. No projeto que a gente apresentou, muito rapidamente você faz uma economia anual de 70 bilhões de reais. B de bola. B de bola. Ciro Gomes. Porque dá para fazer. Agora, assim, quem fica nessa coisa de polarização, teatro para a internet, todo mundo pensando na eleição do ano que vem, então ninguém trabalha mais, só faz propaganda e marketing, aí isso não resolve o problema. Mas eu não acredito em uma ruptura de maior porte. Eu acho que, por vários motivos, essa turma em algum momento senta numa mesa e entra numa resolução. Eleição nacional. Lula, Bolsonaro, essa polarização direita e esquerda. O MDB, já tem alguma posição definida? O MDB vai acompanhar Lula, vai para uma candidatura mais à direita, vai buscar ali, se fala muito na possibilidade de uma federação do MDB com republicanos que tem o Tarcísio. Seria o caminho do MDB? Veja, é muito difícil que você tenha um MDB participando de uma das candidaturas de polarização. O MDB vai, porque é o perfil do partido, buscar alguma coisa de equilíbrio, né? Uma construção de candidatura que possa atender a maior parte dos brasileiros e não só as torcidas organizadas. Como é que isso vai ser feito, eu não sei, está muito precoce. Tem essa questão de uma possível federação, está em andamento. Tanto o presidente Baleia Rossi do MDB como o Marcos Pereira do Republicanos mostraram muito interesse. Os parlamentares concordam com a oportunidade e automaticamente aí você teria um presidenciável que é o Tarcísio de Freitas, que é um cara que vem ganhando reconhecimento nacional como governador de São Paulo. Eu imagino que isso vai se resolver, Fábio, ao longo desse próximo semestre. Eu não vejo essa situação chegando no ano de 26 para ser resolvida só lá. Eu acho que ao longo desse ano... Agora no segundo semestre. Eu acredito que sim, que a gente vai definir os caminhos e ter clareza, né? Eu acho que o eleitor merece que você tenha clareza. O que você quer para o Brasil? Porque tem uma turma que está investindo só em vitória eleitoral. Não estão preocupados com o país, não estão preocupados em apresentar um projeto. Como é que eu resolvo uma coisa, como é que eu resolvo outra? Nada. Só como é que eu ganho uma eleição. Mas ganhar a eleição tem uma consequência, tem que governar. Tem que saber o que você vai fazer na cadeira. Como é que você vai aprovar os projetos, como é que você vai fazer a coisa rodar. Porque o nosso país, novamente, está deixando passar uma enorme oportunidade de crescimento, que é essa janela de economia verde, essa janela de investimentos focados em desenvolvimento de setores que hoje nós não temos bem desenvolvidos no Brasil. Eu espero que o MDB, e vou estar lá participando dessa discussão, consiga atuar positivamente nisso. O senhor já disse que pretende disputar a reeleição para o Senado, é aliado político do governador Fábio Mitidieri, tem ajudado muito o governo com suas emendas. O governador sempre que é perguntado, ele disse que tem um candidato ao Senado, que é o ex-deputado André Moura, mas ele não diz quem é o segundo. Isso lhe incomoda, não? Não. A construção da chapa do governador é feita pelo governador no tempo dele. O que me preocupa é ter clareza para o eleitor, para o cidadão sergipano. Então, eu sou candidato à reeleição no Senado pelo MDB, eu apoio a reeleição de Fábio, do PSD. Eu entendo que o governo que ele vem fazendo justifica a pretensão de reeleição. Acho que é um governo bom para os sergipanos, vem melhorando. Os números estão aí, falam tranquilamente, vem melhorando praticamente todos os segmentos. E a construção de chapas, ela vem mais adiante. O que eu tenho, e me deixa muito feliz, é o reconhecimento público do governador. A gente estava agora pela manhã num evento do esporte, com a secretária Mariana. Vamos mostrar daqui a pouquinho. E ele estava lá dizendo, e a própria Mariana, quem mais ajuda o esporte em Sergipe é o Alessandro. Como ele fala na saúde, como ele fala na segurança. Porque são e o que números. É que está faltando para ele dizer que o segundo nome é o seu? O timing dele, não me preocupa isso não. Acho que as coisas acontecem com naturalidade. Nunca cobrei, nunca exigi de Fábio nenhum compromisso dessa natureza. Ou seja, você nunca tratou esse assunto diretamente com ele? Não, porque assim, ou você escolhe fazer uma política diferente, ou todo mundo vai ser igual. Eu não entrei para esse negócio para fazer o que todo mundo faz. Pegar minha força de emendas, o meu trabalho em Brasília e apertar o governador para dizer, ou você fica comigo ou eu não vou lhe ajudar. Isso você não faz? Não, porque a gente tem que ajudar o cidadão. Quem precisa da política de verdade é o povo. O povo precisa de uma política que resolva problemas. Então, vou dar um exemplo muito claro. A gente tem em tramitação a PEC 66, que é uma PEC que resolve as dívidas dos municípios. INSS. Ela foi aprovada no Senado com a redação da minha emenda. E ela vai resolver a vida não é dos sergipanos, não. São mais de 4.000 municípios que se resolvem. Eles passam a ser financeiramente sustentáveis. Isso está em tramitação. Eu acho que a Câmara dos Deputados vai aprovar isso nos próximos 2 ou 3 meses. E ele vai regularizar. Isso significa mais recursos em cada município para cuidar da saúde, da educação, da segurança. Esse é o meu jeito de trabalhar. Eu não vou chegar no prefeito dizendo, se você não me ajudar eleitoralmente, eu não lhe ajudo. Não. Qual é o projeto? Qual é a demanda que você tem?
A sua necessidade é segurança, a gente vai ajudar a guarda. A sua necessidade é agricultura familiar, a gente está aqui ajudando também. É como eu trabalho, já tem 6 anos, todo mundo já viu, já entendeu, e acho que para o sergipano vem funcionando muito bem. Obrigado pela sua vinda aqui, Valeu. Senador Alessandro.